Todos. Pessoal, eu quero convidá-los a refletirem comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 13, no versículo 17, aonde ele nos dá a seguinte instrução: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Bom, o apóstolo Paulo aqui, ele nos diz que nós devemos observarmos aqueles que anunciam a mensagem, se essa mensagem está de acordo com um padrão o qual eles aprenderam dos apóstolos. E aí, pessoal, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: você, eu, nós temos observado se essas pessoas elas têm ensinado, têm vivido de acordo com o padrão daquilo que os apóstolos ensinaram? É muito simples, pessoal. Hoje existe uma confusão enorme devido às milhares de instituições que se abrem todos os dias, doutrinas, igrejas, instituições. Então, cada um tem uma teologia, cada um defende a tua verdade. Todos os lugares alegam serem de Deus, todos os caminhos alegam ser o caminho que vão até Deus. Então, realmente é uma confusão muito grande. E o apóstolo Paulo aqui ele é muito claro, ele fala exatamente porque esse problema ele iria cedo ou tarde acabar acontecendo. E acontecia naquela época e acontece nos dias de hoje. Então, para a gente ter uma orientação, uma referência, ter um norte, ter um sentido, a gente precisa, acima de tudo, ler, estudar isso, saber se tudo que nós aprendemos está conforme o que é ensinado. Não tem outro caminho, pessoal. Você precisará dedicar tempo, você precisará dedicar esforços para saber se aquele lugar que você frequenta realmente está respaldado na palavra da verdade, na palavra do Evangelho. E pessoal, não adianta querer se esconder atrás da ignorância, não adianta querer se esconder atrás da falta de informação. Lá na frente, dizer, alegar, eu não sabia. Não, porque hoje, até se a pessoa não sabe ler, existem Bíblias em áudio, existem diversos recursos que nos ensinam a, a nos orientarmos a ouvir a palavra. Hoje nós temos contato com a palavra, temos contato com diversos tipos de pregadores. Nós, pessoal, devemos analisar com a nossa consciência se aquilo agride ou não o Evangelho, a verdade, a palavra de Deus. É possível sim. Eu tenho certeza que quando você ouve alguma coisa que te deixa intrigado, a tua consciência acusa, ela vai falar, mas não é possível, ter alguma coisa de errado nessa mensagem. Com todo mundo é assim. E automaticamente, quando surge esse tipo de receio, é uma obrigação tua examinar ir atrás do contexto, saber se realmente aquilo que está sendo ensinado tem base. Porque uma das maneiras que os falsos profetas se alimentam, se disseminam e crescem muito é porque existem, infelizmente, muitas pessoas ignorantes, muitas pessoas leigas na Bíblia, na palavra de Deus, que se deixam ser conduzidas por chantagens, chantagens emocionais, pastores que fazem ameaças, ameaçam essas pessoas, chamam essas pessoas de rebelde, porque elas estão questionando, elas estão querendo
ter uma verdadeira compreensão daquilo, porque pessoal, eu sei que ninguém quer ir para uma igreja para lá na frente ser condenado, ir para o inferno. Ninguém quer para uma instituição e para ir para o inferno. Todo mundo que frequenta uma instituição religiosa é porque ela tem interesse, ela tem essa esperança de ser salva. É lógico, por isso que ela está indo nesse lugar, porque senão ela não iria. E você já pensou se o lugar que você frequenta, a instituição que você frequenta, ser uma instituição mentirosa, enganadora? Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito perigoso. Então o apóstolo Paulo aqui ele fala: sigam o exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Só que eu só vou saber se aquela instituição, se aquele lugar está no padrão que foi apresentado pelos apóstolos, se eu examinar, se eu estudar a Bíblia. Não tem outro caminho. Não tem. É melhor que você fique na tua casa estudando, meditando na Bíblia, lendo a palavra de Deus, tentando conhecer, buscando ajuda nos recursos, nos aplicativos, do que você estar em uma instituição que você não tem segurança, que você tem receio, que você não sabe se você está ou não no caminho, porque instituição, placa de denominação, não é garantia de absolutamente nada. Outra coisa que os analfabetos religiosos alegam é que fazer parte de uma instituição, frequentar um templo, aquilo serve de termômetro, a pessoa estaria na fé. Pessoal, isso é uma mentira, isso é um engano. Eu ouço muito esse tipo de comentário. Eu estou na fé. Mas por que eu estou na fé? Porque eu estou numa instituição. Então a pessoa compara a fé a uma instituição, a fé que é uma coisa muito maior, a fé que é uma coisa sobrenatural, a fé que é uma coisa invisível, que não se pode ver, que não se pode explicar. A pessoa, ela simplesmente define a tua fé naquela instituição que ela frequência. É uma verdadeira ignorância, é uma verdadeira hipocrisia. Instituição não é garantia de nada. O ladrão que foi salvo naquela cruz, que reconheceu que ele deveria estar ali pagando pelo teu erro, pelo teu pecado, e não Jesus, aquele ladrão foi salvo e ele não colocou o pé numa igreja, ele não devolveu o dízimo, ele não era dizimista, ele não era ofertante, mas ele creu, por isso que ele foi salvo. Então, você não pode, você não pode aceitar isso como uma resposta para os seus questionamentos. O teu líder, ele não pode dizer que definir você pela sua frequência na instituição. Isso é uma ignorância, você não deve aceitar isso. E você não deve se apoiar nisso. Mais uma vez eu repito. Observem os que vivem de acordo com o nosso padrão. Aí ele vai falar aqui do perigo, que é aqueles que vivem fora do padrão. Pois, como já lhe disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz. Pessoas que são inimigas, pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho, pessoas que são mentirosas. O inimigo da cruz a qual ele se refere aqui não são as pessoas que estão no mundo, não são as pessoas que estão perseguindo os cristãos, que estão perseguindo a igreja. Não é esse inimigo. O inimigo da cruz é aquela pessoa que deturpa o evangelho, que mente por ganância, que mente por manipulação para arrecadar dinheiro. Essa é a verdade. Que usam o evangelho como uma fonte de renda lucrativa. Olha o que ele fala. O destino deles é a perdição.
O seu Deus é o estômago e ele tem orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Outra característica de uma igreja mentirosa, de uma igreja que prega o falso evangelho, pensar só nas coisas terrenas. Muito cuidado com as instituições que defendem campanhas, que defendem batalhas espirituais, que defendem correntes, congressos empresariais. Aqui ele fala, os que só pensam nas coisas terrenas e eles só pensam no estômago, só pensam em conforto, só pensam em prosperidade, só pensam em bênção. E infelizmente, pessoal, o nosso país, o mundo, mas principalmente o nosso país está empesteado dessas instituições que só pensam no próprio estômago. O nosso país está empesteado de falsas religiões, de falsas doutrinas. Então, vamos ficar atento, vamos abrir os olhos, vamos aqui aplicar o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Então, é um dever seu, é uma obrigação sua observar se a tua instituição se enquadra, se encaixa dentro do padrão que os apóstolos, aqueles que foram eleitos por Deus, aqueles que foram escolhidos a dedos pelo Senhor Jesus Cristo, para darem continuidade ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Se essas pessoas, se esses líderes, eles vivem verdadeiramente de acordo com aquilo que os apóstolos ensinaram. Se essa instituição não ensina, ela não defende isso, não está de acordo com esse padrão, ela pode ser rica, pode ser o que for, não interessa, pode ser uma igreja de sinal, pode ser uma igreja de milagres, de muito milagres. Você de repente viu até um morto se levantar dentro dessa igreja, mas isso não significa absolutamente nada, porque o Senhor Jesus disse que nos últimos dias aquele que viria para enganar, para fazer apostasia, ele iria fazer milagres miraculosos no céu e na terra. Então, é outra ignorância você se apoiar a isso. Você está nessa instituição porque de domingo você vê muitas pessoas sendo curadas de dor de cabeça, de câncer no altar dessa instituição. Então, se eu fosse você, eu não se apegaria ao exemplo de cura, de fé e de libertação que essa instituição ensina. Eu se apegaria àquilo que o apóstolo ensinou. Eu observaria para ver se essa instituição ela está de acordo com aquilo que eles deixaram, de acordo com aquilo que eles ensinaram. Essa deve ser a observação. É esse tipo de observação que tem que ser feita. Se está de acordo com o padrão dos apóstolos, da mensagem do evangelho. Se não tiver, mas a minha instituição ela cura. Eu vi um mendigo se tornar um empresário na minha instituição. Não interessa, que se lasque os sinais, que se lasque os milagres. Isso não significa absolutamente nada. Deus opera milagre, Deus opera sinais. Deus ele faz o que ele quer, ele é Deus. Mas não se apoie nisso, não se apoie nisso, porque o diabo também recebeu a autoridade para enganar, para fazer falsos sinais, para enganar aqueles que ouvirão e darão crédito para a mensagem dele. Então essa é a reflexão de hoje. Muito obrigado.